Aí, tudo bem, Isa? Tudo ótimo. Já estava aqui te ouvindo, Cristiano. Pois é, eu tava aqui falando mal de você. Eu ouvi, não foi mal. Não foi Então, você não. estava lá no curso de trainer, né? É, foi trainer ou master que nós nos encontramos? Foi o trainer, né? Eu acho que nos dois, né? A gente fez Não os sei, dois, não me... né? acho que sim. Acho que a gente fez os dois juntos. É isso aí, passamos bons dias. Eu lembro que nessa época eu fiquei muito tempo lá no Rio. Aí no Rio, quer dizer. É. Eu me lembro, e a gente sempre conversava bastante, trocava Sim, bastante ideias, né, sobre o curso, sim, sim. sobre enneagramas, que é a sua especialidade, né? E que você Sim, sabe muitíssimo sobre o assunto. pois é, então. E aí agora eu tô muito aí com a neurosemântica também, né? Que lá o INAP é assim, né? Se deu bobeira, eles tacam a neurosemântica em você. É muito Mas boa a semântica. Eu fiz o AGP. o GP, né? Como é que Isso. você tá, Luiz? Como é que estão as coisas? Se apresenta para nós aí, para o público, o pessoal que vai chegando aí na live. Enquanto isso, eu vou convidando aqui no aviãozinho também, mas pode falar. Tá joia. Então, gente, boa noite para quem está entrando aí. Estou vendo umas pessoas muito queridas. Não dá para puxar aqui. Ok. Então, fiquem com a gente, a conversa vai ser muito boa, né? A respeito das emoções no relacionamento. Então, muitas ideias facilitadoras. Meu nome é Isis Gouveia, eu atuo hoje como terapeuta e como mentora, individualmente e em grupos, né? A partir das formações que a gente fez escola de palestrantes, inclusive, juntos, né? Sim, E, exatamente. E aí eu fiz bastante treinamento aí nessa área de comunicação, que é um viés muito forte aí nessa caminhada, né? Com uhum, pessoas, inclusive de turmas de inclusão, foram 2 anos com essas turmas, né? E com treinamento de comunicação, de convivência, de resolução de conflitos, enfim, uma série de questões práticas. que E aí legal. hoje eu atendo umas pessoas individualmente, tem aí uma agenda para atendimentos individuais e para esses atendimentos em grupo também, que nesse momento não estão muito presenciais, né? Agora que está voltando, eu vi uma turma sua Sim, recentemente, né? sim, sim. A gente está voltando aqui, a gente está no Practitioner, né? Está fazendo aqui o Practitioner, o Meta Practitioner. Voltando aos poucos, né? Porque, com todos os cuidados, restrições, aquela coisa toda, né? Ainda estamos em pandemia. Mas e aí, É, então, Luiz, você está fazendo então mais os atendimentos online, então, né? isso, mais online nesse momento. Com esses grupos ou individual também? Então, principalmente, nesse momento, principalmente individual. A ferramenta, né, que a gente agora vivencia, a do Instagram, a de reuniões no Zoom, tudo isso, ainda é um Uhum. pouco novo, né? Então a gente vai dominando essas técnicas, vai conhecendo melhor e eu estou buscando, né, muito, me informar bastante, assim, muito conhecimento também nessa área para utilizar bem a ferramenta. E Aham. aí a coisa do grupo, a ideia do grupo está crescendo e eu quero logo, Sim. logo ter alguma coisa aí de curso, né, que seja frequente para oferecer nessa área aí de estímulos, né, de emoções, de criatividade, Aham. tudo isso que a gente sabe que é tão importante para a vida, né? Certo, certo. E você está atuando como terapeuta, né? É o título que você colocou aí. Porque você tem várias É, coisas, igual você falou aí, né? Fez trainer, fez. Você tem um monte de coisas aí, um monte de cursos aí. é. Então, assim, mas disso tudo você
colocou como carro-chefe a terapia, né? Isso é. É esse desenvolvimento que é meio que, além de integral, ele também é constituído de etapas, né? Onde a pessoa ela vai encontrando. E eu acho que o grande ganho desse processo é que a pessoa ela não vai ter uma demora tão grande assim, né? Ela não vai precisar, de 30 anos para resolver questões mais pontuais e, ao mesmo tempo, ela vai se estruturar a ponto de conseguir lidar sozinha com isso, né? Umas resoluções que são bem profundas, assim, bem transformadoras mesmo. Legal, legal. Porque assim, a questão da terapia, né, não é uma questão assim exclusiva, ou até a própria psicoterapia, eu estava vendo isso, sabe, isso. Até o termo psicoterapia não é uma exclusividade do psicólogo, né? Outras práticas, né, de trabalham em a cura da psique, né, então psicoterapia, podem ser também consideradas assim, né, psicoterapia. E a PNL tem muito recurso, né, para trabalhar com as pessoas. Que ferramentas que você usa mais aí, Luiz, para lidar aí na terapia com as pessoas? Então, isso é um pouco diverso, né? Porque vai depender de cada caso. Acho que muito legal nesse processo, principalmente no processo individual, porque no processo de grupo as coisas acontecem com uma formatação um pouco mais específica, né? Dependendo do ganho que esse grupo precise. Mas com a pessoa, isso é tão diverso. Inclusive, a gente aprendeu lá no trainer a desenvolver algumas atividades, né? A partir das atividades que já haviam, a pensar em soluções, Eu me lembro que eu fiz com alguém, era uma dupla, e a gente desenvolveu um super-herói, assim, para vencer um desafio naquele momento. E é mais ou menos isso, assim, com as pessoas. Tinha a Jornada do Herói, nós fizemos o PNL Jornada do Herói, não foi isso? Também teve isso, né? Teve tanta bagagem legal aí, né? Tanto aprendizado legal. E é isso, eu acho que o que fica muito forte, claro, que assim, posições perceptuais, mandala do ser, são coisas assim que eu utilizo sempre, sabe? São estratégias que eu acho que são fundamentais para algumas percepções muito, muito assim. Eu quase não uso mandala do ser. Tá aí uma coisa que você falou muito legal. Eu quase não uso, né? Que depois eu acabei entrando aí para esse mundo aí da neurosemântica e aí a galera tem aquele viés mais ali, tipo do AGP que você fez, né? Do assessoramento pessoal. Aí eu uso essas outras ferramentas, mas a mandala é muito legal mesmo. Dá uma explicada na mandala antes da gente entrar no tema, que eu acho que assim, é uma parada legal para a galera ficar ciente, né, de como é que funciona, e também é uma ferramenta sua, e depois quem quiser pode te procurar. Muito bom. Então, é uma coisa muito curiosa, assim, que as pessoas, né, vivenciando a técnica, elas sentem no corpo delas, realmente, como a maioria das técnicas de PNL, né, esse é um grande diferencial. Então, elas sentem no corpo dela aquele estado ali. São 4 pontos ao redor, né, é um círculo, então, por fora do círculo ficam 4 espaços, aonde é presente, passado, futuro. O presente é no meio do círculo vai ficar o presente. Sim. Então é passado, futuro, os outros e eu mesmo. Então, em cada um desses lugares, eu vou vivenciar sensações específicas, né? Por exemplo, quando eu estou no passado, o que eu estou vivenciando? Que tipo de dores, que tipo de fardos, que tipo de questões, ou até mesmo de saudades de coisas muito boas, mas que por algum motivo eu acho que não é mais tão bom assim. Né? E aí, no presente, eu não estou vivendo. A mesma coisa em cada um. Presa no passado, né, Isa?
Exatamente. Entendi. E aí a pessoa, quando ela vai para mandala, isso é que é muito interessante também, além de vivenciar no corpo dela as experiências, as expectativas pelo futuro, o que os outros pensam dela, o que ela mesma está o tempo todo pensando sobre ela, né? Além disso, ela consegue perceber o quanto de tempo ela passa em cada um desses lugares. E aí Legal. já está uma solução, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Algumas estão totalmente ligadas ao passado, ou muito ligadas ou ao futuro, ou ao que as pessoas estão pensando o tempo inteiro ali, né? Em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Ou conversando com ela mesma, tem um outro Isso. espaço. Ou pensando o que ela pensa dela, assim, se ela pode, se ela não pode, se ela gosta, se ela sente, o tempo todo naquele jogo, né, sobre a vida dela. E não vivendo a vida de verdade, porque viver não é isso. Isso, né? Que não é viver. Tudo isso que você está falando não tem nada a ver com viver, né? O viver é aqui, agora e para fora, né? Não é aqui para dentro da cabeça, né? Isso aí que é o legal dentro de e mandar. fora. Isso aí. Isso aí. Conseguindo ao mesmo tempo perceber, né, qual é a minha situação nesse momento, porque é para isso que a gente aprende a respirar, a se conectar com esse interior, né? Então é muito útil ter essa noção e não precisar pensar sobre isso, né? Sair desse racional nesse sentido. Porque as pessoas também falam muito em sair do racional, mas para sair do racional a gente tem que aprender a usar o racional primeiro. Sim. Pra, tipo, superar esse racional e não precisar. É como um carro, né? Quando a gente dirige um carro, nos primeiros dias a gente está totalmente no racional, porque a gente está ali pensando: eu tenho que virar para lá, eu tenho que passar agora a terceira, eu tenho que pisar na embreagem. Você fica o tempo inteiro no racional. Só quando a gente consegue ultrapassar essa zona aí de pensar sobre isso, é que a gente, de fato, consegue ter conforto, tranquilidade, alegria em fazer o que a gente está fazendo. Sim. Então, só recapitulando com a galera aí, ó, a mandala do ser, né? Você trabalha passado, presente, passado, futuro, aí passado fica atrás, né? Futuro fica na frente. Não é isso? Aí é uma escolha pessoal, tem de tudo, assim. Isso aí é bem pessoal. É só porque, assim, é um círculo, a pessoa fica no meio, vamos por atrás, ao passado, na frente, ao futuro, ou passado, verdade, ela fica em metaposição, e aí o presente é no meio. O presente ela vivencia por último quando ela abstrai todas essas circunstâncias, né, que não é nada do agora, que agora a gente está aqui. Se a gente ficar em silêncio aqui um tempo, 3 segundos em silêncio. É a gente aqui agora, presente. A gente não ficou em silêncio, né? Você sabe, né? Falou pra caramba com a sobrancelha. Isso, Mas esse pouco, né? Esse menos som aí. E aí a gente conecta um pouco mais com isso. A princípio, é necessário essa observação um pouco mais atenta, um pouco mais até calada, né? Por isso que também é tão importante a pessoa aprender a ficar um pouco mais calada e observar. Hein? Agora, isso aí que você falou muito legal. Tem muita gente que é fugitiva aqui na cabeça, né? Foge aqui para dentro da cabeça, seja no passado, no futuro, pensando o que os outros pensam dela, ou pensando ela mesma, né? Conversando aqui dentro, mas não vivendo aqui fora, né? A gente foge muito dentro da cabeça. E nos relacionamentos também acontece isso, né? A gente tem fugitivo para dentro e para fora, né? Gente que foge também fazendo um monte de coisa e às vezes não vive, né? Relação e tudo. Ó, o Hugo Gouveia aí, ó. Meu filho. Ah, seu filho? Tem cara de novinho aí, seu menino. Tá com quantos anos? 22. Pô, bem novinho. Para um adulto. Bem novinho para um adulto.
Bem-vindo, Hugo. Sua mãe é muito boa. Pois, mas sabe o que eu gosto? Assim, aí eu te achei aí outro dia na internet, né, no Instagram e tudo. E de vez em quando eu ouço, né, eu vejo aí alguns vídeos seus e tudo. A sua irreverência, eu acho muito legal. E também o seu carisma. Você tem um carisma muito legal para falar das coisas, sacadas, boas aí, né? Por exemplo, sobre emoções, né? O que você fala aí que é um carro-chefe aí do que você fala sempre aí com as pessoas, nos cursos, ou então aí. Então, emoção é vivência, é prática. Né? A gente, às vezes, fica muito nessa ideia toda e o que realmente faz efeito é isso, é a pessoa começar a olhar para aquilo que ela está fazendo no dia a dia. Você estava falando sobre a questão de fugas e como as pessoas lidam com isso nos relacionamentos, né? Para fora, para dentro. Esse momento de pandemia ajudou bastante nisso, né? Porque as pessoas precisaram. Ajudou bastante a separar casal também. Ajudou bastante a separar casal também. Porque as pessoas tiveram que olhar mais de perto para isso, né? Assim, com toda a sinceridade que era possível no momento, mas sobretudo com uma obrigação que não tiveram antes, né? A história de vou ali, vou comprar uma coisa no shopping, vou viajar, né? E aí não deu mais para fazer isso e teve que encarar. Sim. O que as pessoas falam... É o fugitivo. Isso, é. E não teve como fugir, aí encarou a verdade. Para dentro, as pessoas até fogem um pouco também, mas eu acho que muito mais no sentido de se esquecerem um pouco na frente da televisão, na frente da internet, né? E aí ficam elucubrando ali determinadas questões sozinhas, mas sem se dar muito conta também daquilo que estão pensando, porque isso acaba sendo um pouco difícil às vezes, quando a gente não quer olhar as coisas mais a fundo, ou está passando por situações muito frágeis, né? Dores e incômodos muito fortes. Sim. Né? E no momento de pandemia, com tanto medo, com tantas perdas, isso já é uma constante na vida de quase todo mundo. Então, uma coisa que elas relatam muito e que a gente tem tratado muito em atendimentos, em encontros, tudo, é a ansiedade. Assim. Então, é um viés de busca das pessoas, porque hoje o Brasil, se não me engano, é o primeiro em número de casos de ansiedade. Eu acho que é o primeiro. Se não é o primeiro, está aí entre os primeiros. No mundo. No mundo. É o país mais ansioso do mundo. Caramba. Que isso. Mas olha só, eu fiz uma live há pouco tempo. Essa história de ansiedade é muito complicada para o relacionamento. Olha só. Tipo, eu fiz uma live aí falando da neurociência do amor. Um livrinho aí aquele cara lá da Fátima Bernardes e tudo. E uma das coisas que fala aí, né, com relação à ansiedade, é que, por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, a ansiedade diminui. E, ao mesmo tempo, aumenta quando a pessoa, né, o objeto, né, da paixão não está perto. Que é onde a pessoa fica mais, tipo um vício, né, tipo droga, entendeu? Então, assim, essa coisa da ansiedade faz a pessoa apaixonar muito rápido e fica muito dependente do outro, né? Uhum. Eu fico me perguntando assim, como é que a pessoa lida com essas coisas, né, dentro do relacionamento? Como é que lida com a ansiedade, Isis? Aí depende, né? Porque assim, se a gente vai falar de ansiedade, a gente tem que lembrar que ela não é só algo que vai sobrecarregar o corpo, né? É um impulso bom também, que vai colocar a pessoa em movimento, que vai colocar a pessoa em planejamento, porque sem um pouco de ansiedade, eu não teria me preparado para esse momento aqui, onde você me convidou, né, para estarmos juntos, batendo esse papo ótimo,
E aí eu teria tirado aqui, ó, de qualquer forma, né, sem me preparar mentalmente, energeticamente para estar, né, sem me preparar visualmente. Então, isso é ansiedade também, né? É um pouco de esse impulso, se a gente falar de uma forma tranquila, porque tudo também tem níveis, né? Para o que é desejável e não desejável, tem níveis. Então, em cada coisa a gente vai encontrar níveis. Só que a grande questão é que se a ansiedade for muito forte, então dentro deste relacionamento que você perguntou, né, onde há essa paixão e baixou a ansiedade, a pessoa está perto. Está longe, aumentou a ansiedade. Se isso chegar no nível muito alto, eu vou começar a ter um tipo de ciúme, por exemplo, para descarregar a minha ansiedade. Porque eu estou aflito, né? Estou com uma carga química no meu corpo que não estou lidando muito bem, então isso está me irritando. E aí eu começo a pensar e a dizer que a outra pessoa não liga para mim o suficiente, né? Então pode incorrer nesse tipo de situação. Então, é o que eles chamam de apego ansioso. Pô, eu tava com um livro aqui, eu tenho alguns livros, alguns livros, pouca coisa, né, de livro assim. Pouca. Né? Pouca coisa, embaixo também, tem muito livro. Então, assim, tem um livro aqui que chama Apegados, que os autores eles falam muito do apego ansioso e o apego evitante. Tem esse joguinho assim nos relacionamentos, tipo, a pessoa mais ansiosa, ele fala lá no livro, é a que domina menos o relacionamento. Quem é menos ansioso domina mais o relacionamento. É isso mesmo, dona Isis Gouveia, ou tem controvérsias? Fala para nós. Tudo vai depender dessa configuração, né? Mas em via de regras, eu acho que no geral é isso mesmo, porque a pessoa mais ansiosa, ela sempre vai ficar se derretendo, ela vai querer, ela vai mostrar que quer o tempo todo, ela vai pegar no pé, vai ficar nesse grude, né? E a outra, né, por evitamento, vai conseguir dominar. Não, agora eu não quero, enfim, vai fazer essas coisas. Agora, um bom relacionamento, um relacionamento que vai crescendo em sabedoria, porque esse é o objetivo de todas as coisas na vida, né? Amadurecimento, vai ter um equilíbrio sobre isso, né? As pessoas não vão deixar de ter seus gostos, claro, tem autorrealizações, né? Se a gente for partir para uma ponta muito distante disso, o sadomasoquismo é um viés da mesma coisa, numa intensidade diferente. Né? Ah, é? E aí... Oi? O sadomasoquismo está dentro aí desse viés da ansiedade ou é outra coisa? Não sei se eu entendi. Não, assim, desse jogo de eu domino e você é dominado. Beleza. Né? Essa ansiedade versus evitamento traz. E aí, assim, né, o legal é quando as relações se equilibram num ponto em que as duas pessoas estão satisfeitas, então, ok, se tem alguém, né, deixando um pouco esse domínio de lado, tudo bem também, se isso é desejável, né? Se não causa sofrimento, ok. E se causa algum sofrimento, ter uma conversa para isso ser ajustado o melhor possível para diminuir essa ansiedade, né? Porque senão a pessoa está sempre ali também de uma certa forma pendente daquele relacionamento, né? Ela se sente pendente. E aí ela fica muito menos alegre, muito menos autoconfiante, né? A autoestima também é abalada por esse tipo de situação, muitas vezes. É uma merda, porque... Desculpa. Eu falei um termo técnico, para você que não entende a palavra merda, você que está nos escutando, nos vendo aí, é um termo técnico que nós, trainers, usamos para falar que a vida está ruim. Mas é uma merda, porque assim, a pessoa... ela uma coisa que dentro dessa coisa do livro, ele fala assim que a pessoa já é ansiosa. Aí o que acontece? Por ela ser ansiosa, na hora que ela encontra ali uma coisa que ela fica apaixonada e tudo, aquilo dá um alívio na ansiedade e aumenta o prazer. Mas,
quando ela fica sem a pessoa, sem o objeto, aí é igual um vício, aí volta a ansiedade, ela fica mais ansiosa ainda, é igual o caso de vício de droga, né? Então a pessoa fica nessa montanha-russa emocional, e o evitante lá que ele fala é a mesma coisa, só que ele está fazendo o joguinho do eu não li, mas está agarrado do mesmo jeito. O ideal é isso que você falou, o equilíbrio, né? Mais saudável. É. Ou que pelo menos as pessoas se encontrem nessa linha aí, evitante e ansioso, para poder dar, né, mais certo. Porque evitante com evitante é que às vezes dá um pouco menos certo. Assim. Evitante com evitante é avulso. É avulso. Evitante com evitante pode ser. Ou é aquela pessoa que fica irritada, né? Você não me ligou, você que não me liga, você não me procurou, você que não me procura. Fica um pouco nesse jogo de empurra também, pode ser, né? Fica. Mas o saudável, ele fala que também tem um saudável. O saudável que é a pessoa, por exemplo, que gosta e tudo, mas ela não é viciada no outro. É um apego saudável, apego no sentido de afeto, mas assim, não é viciada. Ela não depende do outro para estar menos ansiosa ou mais feliz. É claro que ela fica mais feliz com o outro, mas não é aquela coisa assim do outro sair, ela ficar para baixo e tudo. Então, assim, como é que faz para lidar com a ansiedade nos relacionamentos? Muita coisa para te perguntar, viu? Mas vamos lá nessa aí da ansiedade. Tem uma lista aqui com 40 perguntas. Como é que faz para lidar com a ansiedade? Como é que você, dentro daí de uma sessão, falaria com a pessoa aí que está vivendo uma ansiedade nos relacionamentos? Isso aí vai para você. Tem algumas coisas que pontualmente ajudam a lidar com a ansiedade. A primeira delas, consciência da respiração. Ok. Começar a observar a respiração, né? E fazer isso todos os dias, um pouco. Com o tempo, o objetivo é ficar ciente o máximo possível dessa respiração, não para estar autoconsciente, mas para se dar conta no corpo. Porque aí, quando os estímulos vêm de irritabilidade, ansiedade ou qualquer outra coisa, né, você consegue lidar com isso, fazer isso passar de alguma forma. Então, essa é a dica mais preciosa que tem. Aí tem um monte de outras coisas, né? Ontem eu até mostrei nos stories, estava aqui em cima, tem umas bolinhas que eu uso. Vai ficar ruim, a posição é um pouco ruim. Mas é assim. Eu vi. Tô vendo. Legal, maneiro. Aí, terapia. Oi? Terapêutico isso aí também, né? Isso, exatamente. É um outro tipo de estímulo que vai fazer com que a pessoa foque, né, a atenção dela no momento presente e consiga lidar com esse incômodo, né, com esse impacto de alguma forma, porque muitas vezes não tem um acontecimento pontual para despertar esse estímulo, né? O corpo dela se acostumou e aí já é um nível químico, né, biológico, médico, sim, porque o corpo dela se acostumou, como qualquer outra coisa, né? Que o corpo café, por exemplo, o corpo dela se acostuma. Uhum. E muitas vezes quer parar de tomar café e começa a ter dor de cabeça. E frequente, aí começa a ter enjoo do estômago, não sei o quê, e começa a procurar um médico. Sim. A princípio era o café que ela parou de tomar. Mas aí vai achar lá um negócio, uma gastrite, porque o incômodo dela foi travando o estômago dela. Então virou uma coisa biológica, sim, vira. Uma coisa biológica, que normalmente começa numa sensação no corpo, desencadeando um sistema químico aí. Precisa de sensibilizar, né? A pessoa precisa tirar esse gatilho dela aí, sensibilizando. A Ruth está perguntando aqui, como é que a pessoa identifica que a ansiedade está prejudicando ela na vida e no relacionamento? Então, todos nós, né, temos um pouco
em algumas épocas, principalmente, um certo destempero, um certo desajuste, né? Todos nós já, né, mesmo o que aprendemos, já passamos pelo não saber. Éramos crianças, não sabíamos nem andar, então não sabíamos, vamos partir do princípio que não sabíamos nada. Com o tempo, a gente vai detectando algumas questões, a impaciência, né, certas angústias, certas questões de autoestima, ciúmes no relacionamento, né? Então, ela precisa entender o que está acontecendo dentro do relacionamento dela e se isso tem a ver com esse estímulo de ansiedade, com essa questão de estar sempre querendo, porque o que é ansiedade? Eu estou querendo viver alguma coisa que não está agora e está no futuro. Sim. Né? Isso é importante até a gente deixar claro aqui para que as pessoas consigam observar isso nelas mesmas. Porque a depressão, por exemplo, já é uma outra coisa. Já é aquilo que eu não consigo viver agora, lidar agora, porque eu queria que fosse outra coisa. Então tem muito mais a ver com o passado. Tá, tem um medo também do futuro. Pode ser que sim, né? Mas tem muito a ver com essa angústia em relação ao que eu já vivi. Tô em alguma coisa do passado. O passado, então, eu preciso está tudo ligado, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tem medo de viver o futuro por causa de alguma coisa do passado e fica paralisada no presente. Então tá tudo normalmente veio do passado. Tá tudo interligado aí. Mas e aí? Aí a pessoa precisa identificar isso. Para saber se a ansiedade está atrapalhando o relacionamento, precisa identificar. Sou ansioso? Estou preocupado com o futuro? Isso está me atrapalhando agora? Minha respiração está ofegante? E eu fico irritado diante das pessoas, sem paciência, né? Achando que está tudo uma droga, porque eu estou com medo de chegar no futuro, então eu preciso desqualificar esse presente aqui. Né? Tá tudo uma droga, a vida é muito difícil, o Covid está matando. E assim, tudo bem, é verdade, né? Isso ajudou as pessoas, inclusive, a amplificarem as suas questões e poderem olhar para isso. Claro. Tudo bem, é verdade. Né? Mas também vira um argumento, né? O que é verdade também vira um argumento assim, cotidiano. Então, é bom prestar atenção no que se está falando e que ligação é essa que eu tenho. Se é com o passado, se é com o futuro, o que está, de alguma forma, o que pode estar afetando a minha melhor comunicação, a minha melhor vivência com essa pessoa. Porque ficar num relacionamento também e não tomar conta dessa melhor vivência é um pouco desproposital, assim. Está no relacionamento, então vai fazer o melhor, assim, vai cuidar disso com carinho, né? Vai prestar atenção nisso, que sempre vai dar certo, sempre uma boa medida. Pois você está falando aí, uma outra coisa que me vem à mente aí também é essa questão que a gente falou anteriormente, da dependência, né? A pessoa às vezes sente, por exemplo, o ansioso, ele está do nada, ele está sem a pessoa, né, ali. Aí do nada dá um alerta, tipo assim, tem tanto tempo que eu não falo com a pessoa, o que será que ela está fazendo? Tipo assim, já dá uma... Aí olha para o celular, deixa eu ver aqui se tem mensagem. Ah, não tem mensagem ainda. Não, peraí, ele viu, tem o azulzinho, mas ele já viu, mas não respondeu. Então, quer dizer, a pessoa fica naquele foco com relação ao outro, né? Muita referência externa, né? Muita aquela coisa da mandala lá, que pô, da mandala é tudo, hein? Mandala é bom, hein? Mandala é bom. Bom. Olha só. E é isso mesmo. Fala. Pode falar. Desculpa. Não, sobre essa questão aí, é isso mesmo que você falou, né? A pessoa com essa ansiedade, ela fica o tempo inteiro ali naquela checagem externa, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Está muito ligada à preocupação também. Preocupação é bem isso. E é uma projeção bem
é bem cuidadosa. Eu vou falar disso aí logo, logo no Rio, sobre preocupação. Porque é uma sacada dessas, assim, muito boa, né, que você falou aí. E que eu gosto de pensar no que está comandando, né, um certo inconsciente coletivo. E são algumas peças, alguns ajustes que tá, de uma certa forma, de uma geral nas pessoas, de maneiras particulares. Então, é muito legal olhar para isso. Outra coisa que está lembrando dentro da PNL, que tem a ver até com a mandala e tudo, negócio da linha do tempo, né? Por exemplo, não existe ansiedade no passado. Tipo assim, você não fica ansioso por uma coisa que já passou. Então, tipo assim, é só pensar que já passou. Se projeta, entendeu? E traz o recurso lá da frente, lá do futuro, né? Tipo assim, pô, já acabou isso aí, tudo, pô, aquela época, tipo assim, quando eu era mais adolescente, né? Mais adolescente do que eu sou hoje, então assim, eu tinha uma menina que eu estava interessado nela e tudo, lá no colégio e tudo mais, e ela me deu fora. Só para resumir a história, assim, ela me deu fora. Aí, assim, pô, eu fiquei triste pra caramba. Agora, hoje em dia, eu vejo, né, a situação passada, assim, eu começo a rir, né? Então, é legal a gente pensar, né, fazer essa projeção, né? Lá na frente, pô, isso não vai ser nada, ou vai ser até engraçado, e trazer essa coisa para agora, né? O Richard Menton tem uma frase que ele fala aí, um dia você vai rir de tudo isso, então para que esperar? Rir agora. Exatamente. É uma maneira muito flexível de viver, né? Porque conseguindo fazer isso aí, colocar a situação, vivenciar ela mentalmente e emocionalmente, como se já fosse, e ultrapassada a situação, não haveria realmente ansiedade, seria uma situação totalmente conhecida, né? Mas é o que você falou, não é fácil e é um trabalho, né? A pessoa tem que olhar para dentro dela mesma, né? Você ia falar de preocupação. Eu queria que você falasse também de ciúme. Então dá uma engatada aí nos dois aí para a gente saber um pouquinho como é que lida com esses aí também, Isis. Então, ciúme. Ciúme é aquela sensação que todo mundo sabe qual é, né? Eu acho que não existe ninguém que não sentiu ciúme, porque, inclusive, se a gente pensar, é muito primário. Bebezinhos têm ciúme, né? Muito instintivamente, assim. Não é um comportamento ensinado. E por não ser, né, necessário tanto ensinamento, por ser essa sensação mais instintiva, ela está muito marcada dentro de nós. Então a gente quer o que é nosso, né? E ok, tudo bem, a gente é assim. A gente por coisas diferentes, né? Por pessoas de formas diferentes, em situações diferentes, a gente vai sentir um pouco, né, de incômodo porque alguém está se aproximando do que é nosso. Uhum. Então, tá tudo bem. O que não pode é eu jogar em cima da outra pessoa aquilo que eu sinto como se fosse culpa dela, como se ela realmente estivesse fazendo alguma coisa assim. O que não pode, não pode, pode tanto que acontece. É uma bobagem que pode. O que é menos legal, menos resultante de boas ideias, é isso, é ocupar a outra pessoa porque havia uma terceira pessoa muito bonita nesse lugar, ou porque gosta mais do outro filho do que de mim, enfim, né? Porque são sensações de carência minha, assim, são necessidades minhas que eu tô dizendo que é uma outra pessoa que tem que suprir, né? E isso é uma expectativa que é nossa, assim, que ninguém é realmente de ninguém, do ponto em que ninguém é uma propriedade, né? Então, se não é uma propriedade, se não é uma posse, ninguém Ninguém é é. de ninguém, né? Ninguém é de ninguém.
é bom avaliar bem, né? Mas no fundo é isso mesmo, né? É, Não é uma propriedade. eu tava atendendo uma pessoa agora de tarde e até surgiu o tema da traição. E assim, acabou que a gente conversou muito em termos de contratos, né? Tipo assim, é isso, né? Traição é tipo assim, nós não combinamos isso. Como é que fica, né? Aí tem que ter a confiança, né? Na pessoa, mas um pouquinho de ciúme faz bem, né, isso? Um pouquinho de ciúme significa que a pessoa gosta. Também é uma pessoa assim, É, largada assim, pode ir, quero saber não. Tipo assim, sem graça, né? então, significa sim que ela gosta, mas há quem goste e não sinta ciúme mesmo, porque não tem essa percepção, né, de que a outra pessoa é dela, é propriedade, passa por esse Sim, cúmulo aí, né, de posse. Mas isso é muito pessoal mesmo, né? O que fica, né, menos, como eu falei, efetivo é só isso, é só culpar a outra pessoa. Que não pode isso. Eu posso me morder inteira de ciúme, fazer uma cara de raiva, ficar assim, muito puta da vida e puta é um termo dizer técnico pra quando outra a pessoa está pessoa. muito brava. Na PNL, só explicando Não, para o pessoal, puta é quando você está muito brava, isso é que a gente fala na PNL. Termo técnico. É que as pessoas às vezes não sabem os termos técnicos, sabe? Eu estou explicando aqui na então. live. E aí, a grande questão é essa: eu posso fazer tudo isso e dizer para outra pessoa assim, ó, eu não estou aguentando aqui, ó, eu tô muito irritado com isso. Mas ok, entendo o que você está fazendo, tudo bem. Saquei. É isso. Você fez aí essa coisa assim, né, do rosto e tudo. Você usa muito isso, o psicodrama, assim, nas suas sessões? Bastante, Saquei, saquei. bastante. Você fez É, com aquele cara lá. Tem um cara aí no Rio que é legal, né? Um palhaço aí do Rio. É o Libá. não sei. Não conhece, não? Ele dá curso até. Palhaço que eu falo assim, porque é profissional, palhaço profissional, só que é PNL, mexe com essas coisas. Achei que você conhecia ele. Como é que é a parada do psicodrama, né? Ou da dramatização? Como é que você trabalha isso como é que isso ajuda aí na terapia e nos Então, relacionamentos? são muitas coisas engasgadas na garganta sempre, né? Então, o psicodrama, as pessoas ficam, porque socialmente hoje elas estão nessa evitação aí, mas de expor. Então, vamos diminuir a exposição para a gente conseguir lidar. Isso é uma etapa, é adequado também. Assim, é uma necessidade que vai ter que ser enfrentada. Mas é necessário superar essa fase e ter um diálogo das diferenças, né? A gente está num momento, inclusive, político, onde é visível que as pessoas não têm um diálogo muito maleável aí, né? Possível de estar se, se, se chegando, né? Pelo menos se chegando. Não vou nem Entendi. dizer se conectando, É, né? Então, é isso. Elas falam, isso eu não debato, porque não é uma coisa que vai levar num bom caminho. Mas não existe um mau caminho se você estiver aberto ao debate, entender que não é culpa do outro, que não é culpa sua, que tá tudo bem, que é uma opinião, que não existe verdade. Essa ideia é fundamental, assim, tinha que estar na placa, né, da casa da pessoa. Não existe verdade. Vamos debater a é, nossa verdade, cada um com a sua verdade é. e vendo, né, claro, os Não acordos existe são verdade fundamentais. assim, verdade de palavras, né? Isso aí não existe mesmo, não. Verdade é o que existe. Tipo assim, isso aqui que está em volta da gente, cadeira, Isso, cadeira existe, como, entendeu? Tem sim, mas peso, aí, tamanho, cor, mas assim, o que a gente pensa, o que a gente fala, não é a verdade. No mínimo é a minha, né? Verdade, não é a isso, a ideia, verdade, né? isso. São as ideias, né? Então vamos E debater as ideias. Porque as sim, pessoas têm uma maneira de falar, no pessoal principalmente, sim, aonde o que elas pensam falou, assim, falam com uma verdade mesmo, né?
Então eu vou dizer para outra pessoa assim, não, mas ontem você me falou isso, como se isso fosse uma verdade. Só que de repente a pessoa nem falou aquilo, nem falou daquela forma, porque na PNL, né, é uma coisa que é muito trabalhada aí, são esses canais perceptivos, as discussões, né, as generalizações que a gente comete tudo isso o tempo todo. Isso. O mapa não é o território. Não, não é. E que bom, né? Que bom. Então, é tudo que a gente pensa, né, as ideias, né, que a gente troca é mapa, né? E o mapa não é a realidade, é só uma representação, né? Ô Izzy, aí entra num tema até que quando a gente conversou de fazer essa live, né, você falou assim, poxa, eu acho legal falar de comunicação. Fala um pouquinho sobre comunicação, então, porque eu acho que é importante, já que a gente está tocando esse assunto, né, de trocar as ideias. Fala para nós a importância da comunicação, como é que faz isso aí no relacionamento? Então, comunicação eu diria que é a ferramenta mais exclusiva, num certo sentido, que a gente tem. Não é exclusiva porque todos os seres se comunicam de alguma forma, né? Mas essa comunicação muito mais aprimorada, que consegue um nível de detalhamento, né, de palavras, e a gente vai aumentando o vocabulário com o passar do tempo, né? Em algumas línguas, isso inclusive fica evidente, né? Eles têm muito mais palavras para descrever uma coisa só, porque aquela coisa tem variantes, eles vão descrevendo muitas minúcias. Então, ter esse aparelho que nos permite ter tantos sons e ter também essa constituição, né, de símbolos que nos leva a ter essa comunicação tão aprimorada, faz com que a gente também tenha a necessidade de colocar isso em prática, né? E o primeiro princípio para colocar a comunicação em prática é o da não violência, o que seria a paz, por exemplo, né? Tala Gandhi, que forneceu aí bastante dado prático para a gente pensar sobre esse assunto. E não é diferente dentro das famílias, né? Porque isso acontece muito pouco dentro dos relacionamentos, né? Começando aí nos namoros e culminando nos casamentos. Então, é uma comunicação onde não haja... Porque aí a gente vai ter que falar em nível vibracional, a pessoa vai ter que subir, né? Vai ter que deixar um pouco a culpa de lado, né? A culpa do outro, que às vezes não é nem culpa minha, mas é culpa sua. Então, é um festival de culpas. E a gente tem isso normalmente. Assim. Foi importante até para o nosso desenvolvimento ao longo do tempo. Mas para uma comunicação mais legal, assim, mais divertida, mais amável, né? Que traga mais saúde mesmo para as pessoas, é preciso ir aprimorando essa possibilidade de se comunicar. Eu acho que a base de tudo tem que ser respeito, né? Respeitar o outro. E, tipo assim, você pode discutir, pode discordar e tudo, mas sempre mantendo aquele respeito pessoal, né? Da pessoa, do ser humano ali. Eu acho que isso aí não pode faltar de jeito nenhum. Está certo, comunicação não violenta, né? Isso aí. E o respeito advém um pouco disso, né? Porque se eu não estou mais numa luta com você, eu não preciso mais provar que eu estou certa, né? Não tenho mais raiva. Então, se é um ambiente familiar, né? Em algum momento a raiva, ou de trabalho, enfim, a raiva foi ali uma sensação vivenciada. Não tenho mais raiva, então eu tô aqui tranquilo, assim, não vou mostrar nenhuma arma para você, né, que era a mensagem de Jesus quando ele dizia, oferece a outra face. Não era para desejar ficar apanhando, mas era para dizer que tem, sabe? Eu não vou mais te agredir nessa comunicação. Eu tô aqui, ó, coração tranquilo e vou ficar de boa aqui. Vamos resolver. Você falou aí de Jesus, aí você falou da outra face, me veio uma sacada agora, que eu achei interessante, tipo assim,
essa coisa do mostrar, ó, tá fácil, não quer dizer bater do outro lado, né? Pode ser mostrar o outro lado da história, porque às vezes a pessoa bate num lado que ela tá vendo de você, um lado ruim, e às vezes você precisa mostrar o outro lado para ela que não é ruim, né? De você mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, não. Foi agora. Interessantíssimo, interessantíssimo. Também uma interpretação aí, né? Mas Você falou, aí veio, assim. mais psicológica da história, né? É uma chave psicológica para essa Foi história. algum resquício do passado que bateu aqui agora, sabe? Quando lá do passado volta. Que maravilha. Pois, mas muito assim, você curte, você curte não, né? Você trabalha, né? E curte, né? Também um pouco essa coisa, você já falou umas 2 ou 3 vezes, parte vibracional. Fala como é que isso é nos relacionamentos, essa parte do vibracional. Isso aí eu não saco muito, não. Fala aí. Então, todos nós estamos, né, envolvidos em energia, em tudo, né? Sim, O sim. espaço, o espaço vazio que tem entre eu e a parede aqui, entre mim e a parede, não está vazio de verdade, né? Tudo é energia, está envolto em energia, como se estivéssemos no mar, né? Só que tem uma sensação diferente, né, da água. E os nossos estados emocionais, eles estão ligados no nível mais sutil a estados vibracionais, a essas ondas energéticas. E aí a gente consegue ver isso facilmente no ambiente, que é a própria pessoa, né, como ela está, porque a gente aqui não está falando de beleza exatamente quando a gente fala de aparência, mas uma aparência saudável é diferente de uma aparência não saudável. E aí é claro que assim, a gente não vai aqui pensar o porquê este corpo não está saudável, porque aí seria, né, desnecessário e até às vezes incorreria num julgamento, mas vamos ver o que é necessário para que esse corpo fique saudável. Sim. Então, muitas vezes existe nesse corpo uma vibração de tensão, de medo, de culpa, de raiva, de vergonha, de tantas outras coisas que é muito baixa, né, que impede esse corpo de clarear, de iluminar, né, de emanar determinadas energias que são mais criativas, uma vida mais interessante, né? Enfim, então isso não tem em si o Covid. Eu acho que o Covid é lição para muitas coisas nesse momento e para isso também. Essa igualdade, né? Ele dá em qualquer pessoa. Tipo, não tem altura, peso, cor de pele, status, nada. Então, a mesma coisa é o nível vibracional. Sim. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode estar em qualquer nível vibracional. E aí, nas escalas mais altas, onde a pessoa está vibrando, por exemplo, em alegria, que é, se eu não me engano, acima até do amor, ela então tá... tem tipo uma hierarquia nessas vibrações. É uma vibração energética, né? Que inclusive é medível por aparelhos, né? Que mede, e tem isso no filme. Eu acho que é Eu Maior, não tenho certeza. Um filme da Netflix que é muito legal. Show. Depois eu posso deixar nos comentários. Você vai deixar gravada a live? Se Deus quiser, vai ficar gravada. A ideia é essa. Teve uma vez aqui que a live não ficou gravada, deu um tilt, sabe? Aquelas coisas assim que agarra, mas 99% dá certo. Vai ficar gravada, pode deixar nos comentários, sim. Oi, e você trabalha isso nas suas terapias? Você tem como medir a vibração, essa coisa toda? Não tem como medir. Eu não tenho como medir. Mas aonde eu vejo isso? Né? Aonde isso está na energia da pessoa, nas experiências que ela vivencia, na fala que ela tem, né? Naquilo que é importante para ela. Então, isso é muito claro, né? Isso sempre vai falar do ponto onde ela está.
né? E é justamente essa questão, assim, o ponto onde ela está e o ponto aonde ela quer chegar. Ou o contrário na câmera, não sei. Porque ter esse nível de clareza onde a gente está e aonde a gente quer chegar é importantíssimo para a gente dar passos na vida, né? Porque senão a gente fica só contando história. Sim. História de quando história de quando eu ficar grande, história do que for. Mas é só história, né? Que uma hora ou outra vai fazer sentido, mas é muito vagarosa. Narrativas, né, que a gente fica falando para esconder, às vezes, uma realidade. Agora, isso que você falou aí da vibração, isso é muito legal. Dá outra live até, né? Dá uma outra live inteirinha só para falar disso aí. Pois, assim, a gente está fechando a live, a gente está fechando, faltam poucos minutinhos, mas fala para nós aí dicas finais para lidar com as emoções nos relacionamentos. O que você acha aí, o top 3 para lidar nos relacionamentos aí com as emoções? Saber por que começou. Sempre. Por que eu comecei esse relacionamento? Porque as pessoas vão mudar o tempo todo. Boa. Mas se você sabe por que começou, e isso inclusive tiver falando sobre você, porque você começou, não porque a outra pessoa era assim, era assado, a gente não controla a outra pessoa, né? A gente sabe por que a gente faz as coisas. Então, ter isso claro em mente ajuda muito a avaliar melhor a situação, a ter um pouco mais de clareza. E mais o que? Top 3 aí, o que seria assim, além de saber como começou, boa essa aí. E mais? Então, e mais saber o que quer, né, para os próximos anos aí de vida, né? Que tipo de vida quer. Isso vai partir de uma avaliação um pouco mais minuciosa. Que a pessoa sabe o que ela quer muito bem, assim, já, né? Ela faz essas metas para coisas, né? Eu quero ter um trabalho tal, eu quero tantas coisas, eu quero tantas casas, eu quero tanto dinheiro e tal. Desculpa. Mas ela não faz muito para questões pessoais, né? Como eu quero ser, né? Eu quero ser quanto mais paciente. E eu falo muito de paciência, porque paciência é assim, o degrau meio que básico, né? Para sustentar outras questões. Né? Sem paciência, a gente invariavelmente joga tudo para os ares, enfim. Show, show. Cumprimentar a Fátima aí, a Fátima de Tuiutaba. A Fátima estava falando, eu já estive lá dando alguns cursos, e ela está falando que muito boa a live, Cristiano, perfeito. Muito boa a live mesmo, viu, Isis? Show de bola, bate-papo contigo. Né? Um prazerzão mesmo rever você, falar com você, mesmo assim, apesar de ser a distância. Eu sempre vou aí no Rio para falar com a... Vou lá e fico na casa da Ju. Você lembra da Juliana, Léo? Da Ju, Léo? Julião. Do nome não lembro. A Juliana dá muito curso lá no INAP, da psicologia positiva e tal. Quando eu vou no Rio, eu vou lá na casa dela e tudo, mas quem sabe aí a gente marca um café quando tiver podendo sair aí, a gente, né, poder aí se encontrar no Rio de Janeiro. O papo foi bom, viu? Valeu! Foi muito bom também. Gente, gratidão aí por terem participado. Né? Eu não consegui acompanhar aqui, fiquei bem assim, concentrada, né, em desenvolver os assuntos e tudo. E também a claridade aqui não estava dando, eu ia ter que dar uma forçadinha assim para ficar acompanhando. Olha, agradecer a Clívia. Sim, a Clívia, grande Clívia, lembrei a Clívia, eu fui em palestras minhas, a Fátima, né, que eu já falei, a Ruth Brasil, que fez a pergunta, e o De Carvalho, 782. Esse aí é o marido? Não. Não é não? Não é não? Não. Não, achei que era. Tô perguntando porque o filho passou aí, né? E tudo. Excelente live aí. A Ruth também está agradecendo. Excelente live. E aí, gente, se vocês quiserem mais do assunto, deixem lá comentário no meu e no do Cristiano, né? No direct. E tirando dúvidas e tudo que a gente faz em outra live também, para bater mais papo e falar.
Cristiano tem umas coisas muito legais também para compartilhar. Eu gostaria de perguntar a ele. Inclusive, gostaria de perguntar, Cristiano, rapidinho, se aquela pessoa... agora eu não me lembro bem qual era a característica. Não me põe numa saia justa, não. Acho que era da ansiedade, acho que era no momento da ansiedade, que era o número 2. A pessoa que fica querendo autoafirmação o tempo todo. Tem isso, né? Não é o número 2 do Eneagrama? Você está falando assim, a pessoa que fica se questionando. Ah, não. Tem uma galera de gente ansiosa, né, no Eneagrama, mas o 2 é esse mais aí amoroso, carente, pegajoso, assim. Isso. Me lembrou e eu ia te perguntar na hora e esqueci. Mas é muito legal, né? Todo mundo super... O papo todo aqui é bem do tipo 2, assim, também, né? É bem, assim, ligado ao tema relacionamento 2, mas tem assim, eu fiz até uma live, tá, no meu feed. Aliás, quem não me segue aí, porque, né, a gente tem coisas boas lá no nosso Instagram. A Isis também, segue a Isis, como eu disse, tem ótimas sacadas, eu acompanho, né, seus vídeos e tudo mais. O tempo que você estava lavando o prato, eu achei mó graça. Foi meio coragem. E você pega essas sacadas, assim, né? Pega um negócio, está acontecendo, outro negócio está acontecendo e faz a mensagem. Bacana isso aí, legal. Vamos marcar outra live. Vamos sim, estou sempre aí, né, buscando conversar sobre assuntos relevantes e trazer simplicidade nesses assuntos, porque esse é o objetivo, né, de todas essas ideias mentais e de todos esses avanços aí de desenvolvimento, porque não dá para ficar esperando muito tempo, né? Não dá para a vida passar e a pessoa ficar do mesmo jeito. Então, a gente precisa mudar pequenas coisas e, como eu falei, a respiração, lembrem aí de respirar conscientemente antes de dormir e tal, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Show, muito bom mesmo. Gente, obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu, viu, Isis? Vou salvar aqui, tomara que dê tudo certo. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Valeu! Beijão!